Paz do Senhor, amém. Glória a Deus, aleluia. Estamos aí novamente, dando continuidade na palavra de Deus, amém. Vamos ler hoje o capítulo 6, do livro de Levítico, amém. Vamos dar a introdução diária, toda vez a gente dá. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Amém? É isto aí. Mais uma vez, aprendemos que a palavra de Deus ela é boa para todo propósito em nossa vida. Ela é boa para nos libertar de coisas que não somos libertos. Ela é boa para nos ensinar a maneira certa de viver. Amém? Lendo a palavra de Deus, a gente tem, além da salvação, a gente ainda tem as respostas para vários questionamentos, que nós temos durante a nossa passada por aqui. Mas eu queria ler também o Lucas, capítulo 4, o versículo número 9 em diante. Em seguida, o diabo o levou para Jerusalém e o colocou sobre a parte mais alta do templo e o desafiou. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois como está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te protejam. Eles te sustentarão sobre suas mãos para que não batas com teu pé contra alguma pedra. Repreendeu-lhe Jesus e disse: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E assim, tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo afastou-se dele até por tempo oportuno. Amém? Aqui fala sobre Jesus Cristo depois que ele se batizou, O Espírito Santo levou ele até o deserto para ser tentado. Amém? E ali Satanás, ele tentou Jesus falando da palavra, Claro que ele pegou um versículo, ele meio que distorce para tentar confundir, amém? Mas Jesus Cristo, como ele estava, com a palavra no coração, a palavra na mente, como ele estava dentro da palavra de Deus, ele estava sendo tentado, estava lá em jejum, Sabemos que ele estava com fome, estava há 40 dias já no deserto, amém? E mesmo assim ele venceu, amém? Aqui é uma dica, e diz aqui no versículo 13 assim: E tendo concluído todo tipo de tentação, o diabo afastou-se dele até tempo oportuno, Nós sabemos que o inimigo das nossas almas, ele está ao nosso derredor, amém? Ele está procurando alguma brecha, procurando alguém para tragar, Enquanto nós estivermos vivendo nesse planeta, aqui nesta terra, nesse corpo, nós vamos ser tentados todos os dias, amém? Mas Jesus Cristo deu um exemplo aqui de que se nós estivermos com a palavra de Deus nosso coração, se nós tivermos cheio da palavra de Deus, em nossa mente, em nossa boca, nós vamos conseguir vencer, e vamos conseguir passar para outro patamar, amém? Não vamos ficar sempre rodando na mesma prova, amém? Tanto que depois que Jesus Cristo sai do deserto, diz lá no versículo 14, o subtítulo é assim: Jesus volta pleno do Espírito. Então Jesus retomou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou sua fama. Ensinava nas sinagogas e de todos recebia manifestações de grande apreciação. Logo depois de Jesus Cristo saiu do deserto, que ele foi tentado, que ele venceu Satanás, que aconteceu? Ele voltou cheio do Espírito. Então, irmãos, ler a palavra de Deus não é simplesmente ganhar em conhecimento, Nós vamos aprender a praticar e vamos aprender a vencer, as tentações que vêm todos os dias. Que Satanás, ele é o tentador, ele nos coloca todos os dias, Tanto que no Pai Nosso, Jesus disse: nos ajuda em nossa tentação, Nos ajuda, Deus, a gente nunca é tentado mais do que a gente pode suportar, Deus, ele sempre nos dá o escape, ele sempre nos ajuda, ele sempre dá uma direção através do Espírito Santo de como nós passar pelaquela situação. E toda vez que a gente vence, a gente pensa: ufa, venci esse problema.
agora eu vou dar uma respirada. Amém? Vai dar uma respirada sim, você se tornou mais forte. Mas o inimigo com certeza vai colocar algo maior. E assim a gente vai passando de fé em fé, de glória em glória, vencendo cada vez mais. Muitas vezes nós vamos rodar, né? O que acontece quando a gente volta, quando a gente roda no colégio, né? A gente tem que repetir aquele ano, amém? Toda vez que a gente roda, que a gente não consegue suportar algo, né? Muitas vezes alguma palavra contrária que foi enviada em nós, alguma situação que nos deixa triste, amém? Nós não conseguimos praticar a palavra de Deus, amém? Somos tentados, amém? A tentação nada mais é do que uma prova, né? Que a gente tem para passar. Então, vamos se alegrar. Jesus disse para nós dar graças em tudo, glorificar o nome dele em tudo, né? E eu venho aprendendo que nos momentos mais ruins, aquele assim que a gente pensa assim, Deus nos abandonou, Deus não está com a gente, por que eu estou passando por isso? Ali está sendo, a tua escola, é o teu ano, entendeu? Tu vai passar para uma próxima fase, amém? Porque senão a gente fica sempre naquele mesmo marasmo, ficamos sempre naquela mesma condição. Então, na verdade, os problemas hoje eu vejo como uma escola, amém? A gente vai aprendendo, a gente vai passando, muitas vezes a gente roda e passa, mas assim é a vida, entendeu? E eu creio que dá graça, glorificar a Deus no momento difícil, a honra é muito maior, porque é muito fácil dar glória a Deus quando está tudo bem, né? Quando a família está bem, a prosperidade está bem, né? O apóstolo Paulo disse que ele sabia viver em todas as condições, sempre dando graças a Deus, né? E isso é um dos segredos, né, da vitória. Muitas vezes a gente procura a vitória, a gente ora, como eu sempre digo, é válido a oração, nós temos que orar, sim, é uma das armas que fortifica o cristão, mas nós temos que praticar também, e um dos segredos é dar glória. Estou passando a dificuldade, estou passando a situação, doença, sim, a gente vai repreender a doença, a gente vai, né, repreender o mal, sim, mas não murmurar. São coisas tão pequenas que às vezes a gente reclama até do tempo, né? Mas que, meu Deus, que calorão, né? Muitas vezes até solta um palavrão, calorão dos infernos, né? A gente é ser humano, às vezes escapa algumas coisas, e esses pequenos detalhes vão abrindo brechinhas, né? Que vão dando legalidade em nossa vida. Por isso que nós temos que tentar sempre, tem que estar sempre vigiando, né? No que a gente fala, porque a palavra de Deus diz que a nossa boca ela tem poder, a palavra ela tem poder, né? Então muitas vezes a gente fala, a gente está no nosso serviço, eu passo muito por isso, né? Fico muito nervoso, às vezes fico meio bravo, aí reclamo, mas que coisa séria, né? Não tá. Aí o Espírito Santo fala assim, mas aí eu já falei, eu peço perdão para Deus, amém? De coração, né? Peço perdão e tento na próxima, né? Naquela ali eu rodei. Mas na próxima, com certeza, eu vou passar pelaquela situação de novo, porque nós temos que passar pelaquela fase. Não sei se você já jogou videogame alguma vez na vida, né? Eu tive a minha infância, eu joguei muito. E a gente sempre queria passar de fase, amém? Para ir para uma fase mais difícil, mas para vencer aquele chefão, no caso, aquele problema, aquela situação, eu sempre queria, né? E assim também é a vida cristã, né? Cada vez que a gente passa, que a gente vence, a gente vai para uma fase mais difícil, mas que a vitória vai ser muito maior também, em nome de Jesus, amém? Aleluia, Deus é maravilhoso. Vamos ler então o Levítico capítulo 6, amém? O subtítulo é As ofertas pelos pecados voluntários. Então o Senhor Deus comunicou a Moisés estas ordens para o povo de Israel. Se alguém pecar cometendo uma falta contra o Senhor, enganando seu próximo em relação a algo que lhe foi confiado ou deixado sob seus cuidados como penhor, ou ainda defraudando seu irmão, roubando ou extorquindo-lhe o que quer que seja, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falso testemunho em relação a qualquer assunto ou pessoa, cometendo, portanto, pecado, quando esse de modo errar, tornando-se por isso culpado, terá de devolver o que furtou, extorquiu ou que se apropriou indevidamente, lhe foi confiado, ou mesmo de algum bem perdido que tenha encontrado, ou ainda sobre qualquer assunto em que tenha empenho a palavra sob juramento falso.
fará total restituição e acrescerá a esse montante um quinto do valor, entregando tudo ao devido proprietário no dia em que apresentar seu sacrifício pela culpa. Depois trará ao Senhor como oferta de reparação um carneiro sem defeito do seu rebanho. Será avaliado segundo o valor estabelecido tradicionalmente pelo sacerdote para um sacrifício de reparação. O sacerdote fará por ele, o rito de expiação diante do Senhor, e ele será perdoado, qualquer que seja a ação que tenha resultado em pecado. Subtítulo, versículo 8. As leis de Deus sobre o holocausto. Então o Senhor convocou Moisés e orientou-o, dizendo: ordena a Arão e aos seus filhos o seguinte: esta é a lei do ritual das ofertas que são completamente queimadas. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até o raiar do dia, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes e porá as outras, e levará a cinza para fora do arraial em um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura de ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais deverá ser apagado. Versículo 14. As leis sobre a oferta de cereal. São estas as leis a respeito da oblação à oferta de manjares de cereais. Após haver um dos filhos de Arão trazido a oferta de cereal em frente do altar, o sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, juntamente com todo o incenso que está sobre a oferta de cereal, e queimará no altar a porção memorial, como aroma agradável ao Senhor. Arão, seus filhos e descendentes ficarão com o restante da oferta de cereais. Com a farinha da oferta eles prepararão pão sem fermento e alimentarão deste pão em lugar sagrado, no átrio da tenda do encontro. Não se cozerá com levedo e porção das minhas oferendas queimadas que lhes dou. É uma porção santíssima, como o sacrifício pelo pecado e o sacrifício de reparação. Todo varão dentre os filhos de Arão poderá comer desta porção das ofertas queimadas ao Senhor. Essa é a parte que pertencerá perpetuamente a todos os descendentes de Arão, das ofertas dos alimentos consagrados a Deus, o Senhor, e contudo fica estabelecida uma advertência: todo que nelas tocar deverá ser santo, porquanto estas são ofertas sagradas. Versículo 19. A oferta na ordenação sacerdotal. E disse mais o Senhor a Moisés: esta é a oferta de Arão e de seus descendentes que oferecerão ao Senhor no dia em que o sacerdote for ungido. Um jarro da melhor farinha, como oferta regular de manjares, metade dela será oferecida pela manhã e outra metade ao pôr do sol. Numa assadeira se fará com azeite bem misturada a trarás, em pedaços cozidos trarás a oferta de cereais de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote que dentre os filhos de Arão for ungido como grande sacerdote, deverá fazer o mesmo, por estatuto perpétuo. Essa oferta será completamente queimada como sacrifício ao Senhor. Nenhuma parte de qualquer oferta de manjares apresentada por um sacerdote poderá ser comida. A oferta será queimada. Versículo 24. A lei da oferta pelo pecado. Disse mais o Senhor a Moisés: ordena a Arão e seus descendentes as seguintes instruções. Esta é a lei da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será morto diante do Senhor, no local onde é sacrificado o holocausto. É uma oferta santíssima. O sacerdote que oferecer pelo pecado a comerá no lugar sagrado, no átrio da tenda do encontro. Tudo o que tocar na carne se tornará santo. Se o sangue respingar sobre as vestimentas, essas deverão ser lavadas em local santo. E o vaso de barro em que for cozido será quebrado. Porém, se for cozido num vaso de bronze, este será esfregado e lavado na água. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la, porquanto se trata da oferta santíssima. No entanto, toda oferta pelo pecado cujo sangue for trazido para a tenda do encontro, para expiação, no lugar santo não será comida. Terá que ser completamente queimado. Amém?
Está aí mais um capítulo, amém? Capítulo 6 do livro de Levítico. Aleluia, glória a Deus. Deus é maravilhoso, tem nos sustentado, amém? E é isso aí, irmão. Eu estava agora aqui lendo e estava aqui pensando, né? Que Deus, ele tirou o povo do Egito, amém? Ele operou maravilhas, operou milagres, fez o povo atravessar o mar, amém? O mar vermelho. Trouxe o povo até o deserto. Ali no deserto, Deus, ele foi preparando a mente e o coração do povo. Como? Ele foi mostrando, né, que ele era Deus, né, poderoso, glorioso como é. Ele preparou, trouxe o povo, deu de comer, deu de beber para o povo e veio trazendo o povo, amém? E aí ele começou a dar as ordens, né, os 10 mandamentos, começou a explicar para o povo como é que teria que ser, amém? Fez as promessas, prometeu para o povo uma terra onde manava leite e mel, e ele veio trazendo o povo. Aí ele mandou construir um santuário, mandou construir uma, como diz aqui na palavra de Deus, deixa eu buscar aqui, aleluia, glória a Deus, amém? Aqui, Deus, mandou fazer uma tenda do encontro, né? Como se fosse uma igreja hoje. Deus, ele mandou construir e depois ele mandou preparar as vestes do sacerdote, né? Foi ensinando o povo. E a primeira coisa que Deus, ele pede aqui pelo povo é oferta pelo pecado, né? Todo aquele que pecar, ele teria que levar uma oferta, né? Deus, ele ali, a gente vê que Deus, ele é tão perfeito que ele vai ensinando o povo gradativamente, né? Ele, ó, se vocês pecar, vocês têm que fazer esse tipo de ritual, né? Hoje nós também, a gente está andando, né? Estamos indo na igreja, estamos buscando a Deus, estamos andando em comunhão, né? Estamos fazendo parte do corpo de Cristo, né? E com certeza nós vamos pecar, com certeza a gente vai errar, né? E aí a gente já aqui entendendo lá no Velho Testamento, Deus, ele já ensinava que toda vez que pecar tinha que levar uma oferta. Hoje nós sabemos que isso não é mais necessário, porque Cristo, ele morreu na cruz, ele se fez oferta por nós, mas nós temos que ir até Cristo, amém? Através da oração, através das atitudes e pedir perdão, né? Hoje nós temos essa, não vou dizer uma facilidade, né? Porque nós não devemos pedir perdão, assim, nós temos que pedir perdão de coração, porque Deus, ele conhece realmente, quando a gente está falando da boca para fora, amém? Mas a gente vê que o Deus, ele é um Deus eterno, ele é um Deus que não muda, amém? Pode mudar a situação, né? Conforme aqui o povo, né? Nós vamos ir lendo aqui, nós vamos logo para frente, nós vamos ver que o povo terá reis, terá juízes, né? Mas o sentido da palavra de Deus é sempre o mesmo, né? Ele é imutável, a palavra dele não muda, amém? Então é isso aí, é o que eu estou aprendendo, amém? O livro de Levítico, né? Aprendendo aqui sobre as ofertas pelo pecado, amém? Deus, ele sempre nos ensinando, né? Como diz ali em 2 Timóteo, a palavra é proveitosa para ministrar a verdade, né? E graças a Deus, Deus está nos dando essa oportunidade de descobrir a verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então é isso aí. Vamos dar continuidade na leitura, né? Nós começamos esse propósito, era ler de 3 a 4 capítulos, né? Amém, glória a Deus, ainda não estamos conseguindo, né? Mas eu creio que em breve Deus vai colocar mais irmãos, né? Vai colocar mais pessoas para ler também, né? Porque isso não é para nossa glória, irmão, amém? É para nós aprendermos, né? Para nós entrar mais em comunhão uns com os outros, amém? Sabemos que cada um tem a sua vida, cada um tem o seu jeito de ler a palavra, cada um tem o seu modo de orar, amém? Deus instrui em cada um dentro da sua vontade, amém? Mas é isso aí, eu creio que Deus, ele vai ter muito mais para preparar para nós, amém? Então é isso aí. Fiquem na bênção, fiquem na paz, né? Em nome de Jesus, glorificado seja o nome do Senhor. Amém.